Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos ao nosso 12º vídeo da série O Firmamento Cósmico e o Grande Oceano de Águas Eternas. Como vocês estão? Tudo bem com cada um de vocês? Que esse vídeo e essa mensagem encontrem vocês aí na mais perfeita paz e energia. É um grande prazer sempre para mim falar com todos vocês. Passar um pouco do meu conhecimento, né? Não tenho um grande conhecimento cósmico, mas aquilo que eu tenho, eu compartilho com o maior prazer a cada um de vocês. Quero agradecer muito especialmente a todos, a cada um de vocês que vêm comigo há praticamente um mês, né? Um mês com essa série. Nós fazendo esse trabalho de questionar a realidade, esse trabalho para estarmos questionando nossa forma de estar aqui, né, neste mundo aprisionador, com tantas armadilhas. E a maior armadilha de todas é a armadilha mental, que é aquela que te é imputada, aquela que é te inserida, né, na sua mente desde que você nasce, e você tem que acreditar na grande mentira e falácia de tudo que existe aqui. Por isso existe esse trabalho de despertar de consciência cósmica para, de uma certa forma, ajudar a vocês a cada vez mais entender todo esse contexto espiritual, tridimensional, o complexo de múltiplos mundos, para vocês também, né, buscarem dentro de si, e como o trabalho, né, surgiu com a bandeira chamados a despertar, que isso desperte em vocês memórias e conhecimentos muito antigos que estão adormecidos aí dentro de vocês, mas está aí dentro de cada um de vocês. Vocês vêm aprendendo, como no último vídeo, né, como as informações que lhe passam desde que você nasce, por todo um sistema aqui da 3D, né, da terceira dimensão, é errôneo. Eu digo para vocês, né, como nós já estamos trabalhando, que não existe o vácuo, nenhum planeta ou estrela está flutuando no vácuo, né, num vácuo sem gravidade. Isso é uma grande falácia, uma grande incoerência, isso não tem nem base, nem fundamento, e as pessoas que acreditam nessas falácias, por que não param para pensar? Então, a coerência se torna maior, colocando o universo como um grande oceano de águas, e esse oceano de águas, tudo está, digamos, flutuando dentro dele. E uma coisa bem interessante que vocês têm aprendido ao longo da série, sobre a queda, sobre as partes espirituais, e hoje eu quero trazer para vocês uma forma também a mais de vocês questionar com as informações de hoje. Há muito tempo atrás, como eu vou fazer aqui, ó, uma linha temporal existente. Então eu chamo de blocos. Sabe o que é os blocos temporais? São resets. Cada bloco temporal, ele pode durar períodos não, digamos, padrão, tá? São períodos não padrão. Acho que está balançando a câmera aqui. Deixa eu ver se eu puxo a mesa para cá e eu libero aqui para poder ficar estável. Senão eu vou balançar a mesa. Ó, não está estável. Espera aí, meus amigos. Você vai ficar assim mesmo, mas dá para fazer aqui, ó. Vou só mexer aqui no posicionamento. No meio dela. Aqui, ó. Pronto.
Agora eu posso mexer aqui, ó. Que aqui mexo, mas a câmera não fica balançando assim. A câmera está estática. Então nós temos aqui período de tempo de uma linha temporal existencial aqui do complexo de múltiplos mundos. Então nós temos aqui o período queda. Temos aqui o período queda, tá? Então vamos iniciar o período zero. Esse período zero dá o começo do que nós chamamos de o mundo caído. O mundo caído. Aqui, anterior à queda, nós temos o período celestial. O período celestial, tá? Que eu vou até fazer assim, o período da Fabiana já está se posicionando aqui de frente. Vou fazer aqui o período, aqui ó. Vou pôr um cristal aqui para vocês entenderem, tá? Deixa eu pegar aqui um lápis de cor. Vamos pôr um cristal azul. A Blue Crystal. Então esse aqui é um período que nós vamos chamar do período celestial, tá? Então nós temos aqui um período celestial aonde o homem criado ele andava face a face com o seu criador, como eu disse no vídeo anterior. Então, houve-se períodos, como eu já tinha feito em outros desenhos, que não existiam animais. Que isso? Alguma coisa dentro da sua bolsa. Não existiam animais. É aí? Não. Ou é na rosa? Que rosa? Aquela ali. Não. Ah, deve alguma coisa. Deve ter alguma coisa aí. Depois nós vê isso. É que aqui, pessoal, a gente não tem cortes. Rosa. Ó, é aí dentro. Não tem nada que poderia fazer um barulho assim, velho. Ah, Aí. é aquele... Daí. É o joguinho da Fabiana, que a Fabiana treina a memória dela. Vamos ver se como é que joga isso aqui. É aqui. Você aperta o do meio. Vamos jogar um pouquinho. Aí o vermelho. Vermelho. Passou. Ele tem as fasezinhas. Já rodei, bora. Vai Como é que continuando. desliga isso? Não, se Deixa deixar assim, quietinho ele aí. não pega, né? Mas vocês viram que eu não sou muito bom de jogo da memória. Mas aqui vocês vão reparar o seguinte. Nós temos aqui um período que nem existiam os animais. Então vamos pôr aqui, ó. 0 animais. Eles surgiram em um dos resets, além quando começou-se aquele período onde estavam sendo punidos os assassinos. Então, aqui houve-se o período da existência dos animais que estão aqui na nossa superfície. E
Então, aqui nós tivemos períodos. Quanto tempo pode ter sido esse período? Não sei, pode ser que tenha sido tipo, vamos supor, 30 mil anos, e houve-se a necessidade de um caos, de uma interrupção, né, devido a um caos, de criar um reset. Esse daqui pode ter durado apenas 5 mil anos e houve-se a necessidade de uma intervenção. Então são períodos de tempo indefinidos que nós não temos acesso. Aqui pode ter sido 11 mil anos. Aqui pode ter sido um período tipo 20 mil anos. E aí começou-se na somatória aqui a vir os animais, né? Que vocês adoram acolher em suas casas, em suas vidas, que eu já expliquei a origem deles. E assim foi-se tendo os resets conforme a necessidade. A necessidade de cada bloco temporal. São blocos temporais. Tá? Então, vou pôr aqui 17, 13 mil anos. E nós estamos aqui no nosso tempo atual. Que é o que você se encontra nesse exato momento. Pois bem, houve-se tempos que nós não podemos tomar por base como era o decorrer temporal dessas épocas. Por que decorrer temporal? Decorrer temporal. Era como se o tempo se manifestava. Porque, como eu falo tempo, pode acontecer de não ter existido estações como nós conhecemos. Pode ter sido isso aqui como 30 mil anos que nós chamaríamos de uma primavera. Só para vocês entenderem, como se fosse uma primavera. Mas aqui eles alternaram. E aqui depois do reset é como se fosse 5 mil anos de inverno rigoroso, como a era glacial. Mas aí houve-se um reset. E aqui pode ter sido como o que vocês conhecem como outono. Tá? E depois daqui nós tivemos o que nós poderíamos chamar primavera, inverno, outono, como se fosse um verão. Havia noite, alguns desses períodos poderia não existir lua e nem o céu poderia ser como nós conhecemos, poderia ser um outro céu, não existir a lua, não existir lua e talvez nem estrelas. É como se eles contemplassem um horário específico com um céu sem luz, sem estrelas, como se fosse um período diurno. Um período diurno. Esse período pode ter sido um período noturno. Somente noite, sem estrelas, sem lua. Esse período pode ter continuado a ser noturno. Sem estrelas também, né? E sem lua. Esse período pode ter continuado também a ser noturno. Noturno com inverno. E aí, da mesma maneira
E aí, então, nós temos uma mudança no que chamamos, na forma que eles regem, e a partir de um certo bloco, ter sido apenas o entardecer, luz de entardecer, mas sem lua e não estrelas. Certo? Então, o que acontece? Lua e não estrelas. Bom. E pode no outro, isso são suposições para você entender uma dinâmica maior. Não existe um padrão. Existe necessidade temporal. E pode ter acontecido, tá? Digamos, no último bloco temporal, que ó, bloco temporal, no último antecedendo esse nosso bloco atual temporal, tá? Que o que acontece? Eles podem ter dividido e criado um bloco diferente. Então pode ter dois tipos de... Poderíamos ter o que vocês chamam de verão e inverno. A Lua pode ter começado a se mostrar ou ser visível neste bloco temporal. E nós podemos ter aqui dois tipos de luz: noite e dia, mas sem transição de tempo de 24 horas, de 0 hora, ó, até a 0 hora seguinte, na qual nós temos uma transição de tempo aonde a luminosidade, ela faz o quê? Ela vai se adequando com o passar do que chamamos de horas 3D, tá bom? Mas aqui poderia simplesmente, como num piscar de olhos, a luminosidade cair de dia para noite. É como se, digamos, de meio-dia você piscasse e de repente era meia-noite, sem horas e períodos transitórios. E no nosso atual bloco temporal, acontecido da seguinte maneira. Então, houve-se resets, né, no que eu chamo de blocos temporais. E agora, estou colocando aqui a setinha de reset. Nós estamos num bloco temporal que ele pode ter começado diferente. Gravem isso aqui, tira uma foto mental. Tirou a foto mental? Grava isso aqui. Tô achando, sabe o que eu tô achando? Que eu vou dar um vistozinho em cada folha. Eu tenho todas ali. E eu vou sortear para os amigos do trabalho para guardarem de lembrança, porque isso aqui carrega muita energia. E assim, quem sabe você não guardar com você uma folha e deixar, poxa, vou guardar porque essa série me trouxe muitas revelações. Então eu tenho aqui, né? Eu pensei, poxa, eu posso, já que eu jogo no lixo todas essas folhas, eu posso simplesmente dar para eles guardarem de lembrança, né? Vou pensar, porque eu pensei, em vez de eu jogar fora, com certeza eles iriam querer guardar de lembrança, falar, pô,
Isso aqui é lembrança da série que o Marcelo fez, né? E aqui tá a minha energia. E é uma série muito forte, né? Então, né, tô pensando que eu acho que eu vou dar para as pessoas. Eu faço assim, ó. Quem me mandar um e-mail tal dia, a partir de tal hora, os primeiros que chegar, eu vou pôr as folhas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numera as folhas. Aí fala, a partir das 12 horas, os primeiros que chegar em sequência, vai levar a folha em sequência. Beleza? Vamos fazer assim. Ó, aqui tá todo o registro, né, energético da série. Vocês podem guardar de lembrança. Porque eu sei que vocês amam tanto essa série, né? Então eu tô pensando em fazer isso. Mando para vocês. Mas deixa eu organizar primeiro. Não já vai mandar e-mail, não. Pedindo. Espera, seja menos ansioso. Menos ansiosa. Não pode. Né? E aí o seguinte. Vamos lá. Tira a foto disso daqui. Beleza? Faz uma foto mental. Vou centralizar aqui. Faça uma foto mental daqui. Pronto. Gravou? Vamos para o nosso bloco temporal atual. Vamos lá. Eu vou trabalhar só com essa área desse bloco temporal atual. Então eu vou desenhar ele aqui, ó. Esse aqui é o nosso bloco temporal atual, tá? Então aqui já vou botar a marcação de um reset já existente, que existiu. E aqui eu vou dividir em fragmentos esses blocos. Eu vou trabalhar que nós já estamos há 10 mil anos nele. 10 mil anos já de existência dele, tá? Então nós vamos fazer divisões nesse bloco temporal, que é o nosso atual, que ainda não existiu um reset, mas o reset ele tá coçando na mão. Assim, ó, o reset ele tá assim, ó, ele tá aqui, ó. Aí tem uma cordinha aqui, segurando ele. Se passar a peixeira aqui na cordinha aqui, ó, ela cai, já era esse nosso bloco temporal. Mas vamos lá. Vamos dividir o nosso bloco temporal em períodos. Então nós vamos colocar como o primeiro período de 0 anos, 3D, 0 anos a, digamos, 3 mil anos. Até 3 mil anos. Os primeiros 3 mil anos. Nós estamos aqui, ó. Vamos chamá-lo de 10 mil anos. Tá? Nos primeiros 3 mil anos, digamos, e isso é um fato, novamente a Lua foi ocultada, não existia a Lua. Então nós não temos Lua, nós não temos estrelas, e nós mantemos o padrão, vou pôr aqui de vermelho que não, nós mantemos o padrão de luminária do bloco passado. Então a nossa luminária, ela funciona aqui, ó. Nós temos um ciclo de horas que não é 24 horas, porque a Terra não gira, seu abestado, e não existe, isso é tudo manipulação, tá? Não existe Terra girando nenhum. Ainda vou explicar para vocês isso que fazem vocês perceberem isso. A Terra não gira em sentido de lugar algum. Então nós temos aqui um período de 36 horas. As horas inventaram para vocês. 36 horas. E o período era como se fosse um dia e meio. Nosso atual, um dia e meio atual.
atual. E digamos que se fosse a ciência de hoje, ela diria que nós teríamos uma órbita muito diferente do que temos hoje, mas nessa época eles iriam interpretar assim, para te enganar. Então nós teríamos aqui, nesse tempo, um bloco de tempo, vamos fazer assim, vamos aproveitar esse espaço, nós tínhamos aqui manhã, e de manhã cedo pulava para a noite, e da noite pulava o que chamaríamos da tarde. É como se a luminosidade mudasse instantaneamente e voltasse à noite. São modelos que eles utilizam experimentais, porque os loops se fazem quando a necessidade, quando as coisas não estão indo bem para o complexo de múltiplos mundos na sua faixa tridimensional. E aí eles tomam outra decisão. Eles resolvem mudar o padrão. O padrão do nosso bloco temporal. E a partir do que chamaríamos do ano 3001, eles iriam modificar da seguinte maneira. Eles iriam fazendo ajustes. Então nós teríamos, então, 28 horas, o que se você for entender como hoje. E eles permitem ter uma visualização das estrelas. Elas aparecem lá no firmamento. Então eles começam a trabalhar, junto com as estrelas, uma nova frequência digamos, de linha temporal ou existência luminosa. Então nós teríamos manhã, nós teríamos a noite, é como se o tempo fosse voltando ao contrário. A noite, mantendo noite, e de repente uma luminosidade como tarde. Após o almoço, umas 4 horas da tarde. Tá? E aí, aqui, ó. Digamos que isso vai até mais ou menos por mais 2.000 anos. 2.000 anos. Tem um bichinho aqui, né? Você vai morrer. Hoje você morre, Satanás. Que fugiu, foi o quê? Esse cara é psicopata, velho. 2.000 anos assim. Tá bom? Então passaram-se 5.000 anos. Mas aí houve mais uma mudança no bloco temporal. E aí o que eles fizeram? Eles me vão e fazem com que a Lua, o projetor, ele venha a aparecer. Então ele passa a aparecer, ele sempre existiu, mas ele passa a ser visível. Então, a partir daqui, nós temos uma lua. Uma lua. Ó, uma lua. No céu, mais as estrelas. E aí sim, eles carregam um ajuste, aonde eles reajustam no que chamaríamos de 24 horas, com algumas inconstância beirando 25 horas, mas o padrão sendo 24 horas. E aí eles vão ajustar isso para manhã, tarde e à noite, que se estende por todo o período noturno, incluindo a madrugada, e volta como um relógio para o ciclo. Então isso fica pré-estabelecido nessa divisão do bloco temporal. Então, algumas civilizações aqui, algumas civilizações passadas, registros passados, consta
que não havia noite. Sabiam disso? Em registro de civilizações passadas, houve-se o que chamamos de era que não existiu noite. A noite era como o quê? Ela era como um entardecer, tipo 5:30 da tarde. E ela permanecia nesse período de luminosidade até o próximo, digamos, amanhecer. Então a noite ela não existia. Mas na introdução da visão das estrelas fictícias, mas permitindo-se verem o projetor, eles fizeram essa mudança. Então, em alguns relatos antigos de povos muito antigos, se dizem que nos primórdios não existia a lua apareceu da noite para o dia. Então nós vamos chamar esse período do período atual. E vamos dar a esse período já 5.000 anos. Que estamos nesse período prestes a sermos resetados para talvez uma criação de mais um bloco temporal. Mas o que esses povos viam? Bem lá no passado, como vocês viram, o céu ele não era como nós acreditamos. Ele sempre foi diferente. E aí, o que se tinha nos corpos celestes também eram diferentes. Por exemplo, vocês percebem que em certos períodos não existia a noite. Mas como que isso era feito? Como num passe de mágica? Simplesmente mudou? Anoiteceu? Entardeceu? Não. Era feito através de manejamento de corpos celestes. Corpos celestes, ou seja, eu vou fazer aqui de novo para vocês mais um desenho aqui do nosso bloco temporal. Mas aqui é o bloco temporal, tá? Atual. Mas isso vale para os outros também. É porque senão fica muito estendido e eu quero trabalhar com vocês o bloco mais atual. Então, o que acontece? Eu vou dividir os blocos por períodos. Então, os corpos celestes são orbes, planetas. E o nosso complexo de múltiplos mundos, ele está inserido como um planeta existente, embora sejamos um complexo de múltiplos mundos artificial, e ele está decodificado vibracionalmente, amparado ou ancorado na Terra original, ou no que eu chamo de a dimensão dos espelhos. Então, ele está também na ordem e regência do sistema solar. Nosso sistema solar, que não é como vocês veem na ciência e eu tinha mostrado para vocês. Então, o que acontece? Qual é o regente mestre do sistema solar? São as estrelas, chamada Sol. Eles são os regentes. Eles são os planetas
regentes, planetas deuses, com seus habitantes. O sistema solar, ele tem uma regência ou uma ordem a seguir. Nada é por acaso. Temos o primeiro Deus, que o Sol é considerado um primeiro Deus, e nós temos o segundo Deus, que eles estão na regência de deuses. Deuses, o que é a regência de deuses? São os planetas que estão interligados dentro dos grandes cristais, que vão até um núcleo galáctico, que mantém toda a ordem da regência da Via Láctea, que é assim que vocês conhecem essa galáxia, certo? E aí, eles comandam e fazem a regência, regem como o maestro rege uma orquestra para que ela tenha uma cadência, uma desenvoltura uniforme. Eles fazem a regência do sistema solar. Então, o complexo de múltiplos mundos, ele também segue essas regras e leis dentro do sistema solar. Porque essas regras do sistema solar, elas vêm do comando galáctico, ou seja, vem lá da regência da galáxia. Então vou pôr aqui, ó, comando da galáxia. Ou as leis galáctica, tá? Ok? Então, o planetoide, ele é obrigado pelas regras e leis a obedecer, já que ele está amparado aqui pelo planeta original pertencente a essa galáxia. Ele está amparado, interligado. Então, o que vai acontecer? Tudo que o planetoide ele faz, ele, antes de qualquer medida, ele não pode simplesmente apagar e ligar a luz, alternar linhas temporais, fazer a festa, pintar e bordar no complexo de múltiplos mundos, sem antes entender ou pedir autorização ao que chamamos da administração do sistema solar. Porque o universo ele é todo cheio de regras a seguir. Então ele não pode fazer isso. Então qualquer movimentação que ele vá fazer, eles têm que pedir às estrelas. Aí o que acontece? As estrelas possuem as suas naves. As suas naves são grandes esferas, orbes brancos, que viajam pelo sistema solar, amando e a ordem, tá? Amando e a ordem dos seres, os habitantes do Sol. Eu vou fazer uma série sobre os habitantes do Sol. Então, quando se vai ter alguma mudança, por exemplo, na luminosidade, eles pedem que haja também a participação das estrelas. Então, elas soltam seus orbes. Seus orbes. Onde seus habitantes vão a fazer os interesses do sistema solar. Houve-se época que nós tínhamos muitos orbes. E aqui essas estrelas, elas estão em todas as faixas de frequências e até em frequências que os oriandos não conseguem perceber.
Eles estão em frequências interligadas ao núcleo da Via Láctea. Então possuem aqui frequências extremamente, que eu posso dizer para vocês, misteriosas, energias, para a maioria das civilizações que não pertencem aos planetas do núcleo galáctico. Mas voltando aqui ao nosso sistema, houveram-se tempos em que orbes estavam próximos aqui ao que chamamos de nosso mundo 3D, ou também dentro da faixa da frequência 3D, porque o plano espiritual ele está interligado com outras frequências. Mas a 3D, assim como a 3D, nós temos os viajantes cósmicos aparecendo. Vocês perceberam que a 3D, eu fiz um vídeo sobre do Dia das Mães aí, foi até energético com vocês, que às vezes, meus amigos, eu desejo tanto o bem de vocês, eu quero tão que vocês, eu gostaria que vocês, se eu pudesse, vocês tivessem todo o conhecimento e toda a força espiritual que eu tenho, sabe? Eu trocaria, me colocar no lugar de vocês, porque eu tenho uma tendência muito forte para a espiritualidade, se isso fosse amenizar a busca de vocês. Então, eu expliquei o tanto que a 3D ela é uma coisa primitiva, ela é uma coisa animalesca. E certas coisas, quando nós estamos na 3D, nós estamos em uma limitação muito gigantesca, energética e espiritual, consciencial e também de perceptiva. Então, algumas movimentações na 3D foram solicitadas ao planetoide que as estrelas deuses pudessem interferir e agir. E essas estrelas não só trabalhavam da forma dimensional, como a quarta dimensão e outros padrões, mas ela fazia muito uma interação também dentro da 3D, que digamos, é o campo probatório. Então, muitas vezes, orbes se aproximavam, e nós tínhamos mais orbes. Aqui é o que nós vamos chamar de o piso do nosso mundo 3D. Você não tem que ficar, você passa mal? Tô ficando tontinha. Eu também. Você tá? Tanto que às vezes eu tô explicando aqui com o olho fechado, a energia. A energia tá tão forte. Porque quando eu faço esse trabalho, eu queria um dia sentar numa mesa, no meio, e tivesse vocês, vamos pôr umas 100 pessoas ao meu redor, e eu numa mesa, gravando ou fazendo um trabalho desse, e vocês estivessem. Vocês iam perceber que vibração pesada, não é pesada de densa, pesada de força. Porque aí vocês iam ver eu irradiando energia, e às vezes a irradiação que eu emano é tão forte que até o meu corpo custa aguentar o meu espírito e a aproximação dos seres que ficam se aproximando. E nisso daqui a Fabiana, ela sente isso há anos. Vocês sentem também no vídeo, mas é de 100%, vocês sentem 2%. Mas aqui é forte, a energia se torna muito forte. Muito. Tanto que eu tive que levantar e ir lá e pegar uma água para mim. A vibração, dá um gole aí também. A sagrada água, nosso sagrado cristal líquido. Eu também, Fabiana. É a energia espiritual cósmica muito forte. Muito.
Então, nós tínhamos arranjos no céu. O que é arranjos no céu? Estrelas ou orbes que se aproximavam vindos do Sol, ou alguma estrela não, lua, de algum outro orbe era posicionado para estar aqui, isso aqui está sem ponta, frequencialmente. Então, muito no passado, estrelas de outros planetas eram redirecionados pelo comando solar para se posicionarem perto do complexo de múltiplos mundos. E aqui uma orbe do Sol, que vinha lá do Sol e se posicionava. Vamos dizer que eles mexiam todo nesse período do que chamaríamos manhã, noite, tarde, noite. Nós temos manhã, noite, noite, tarde, pelos posicionamentos. Vamos dizer que no período pré-nosso tempo, esse aqui é o pré-atual. Digamos, num período em que não se tinha noite, mas nós tínhamos uma manhã, nós tínhamos tardezinha, à tarde, e nós teríamos uma tarde, vou chamar tardezinha, mas a luminosidade era de 17h30. Eu vou pôr 5h30 PM. Não é polícia militar não, gente. Pós-meridian. Ou 17h30. E essa luminosidade ela não abaixaria. Por quê? Nós tínhamos um orbe celeste branco posicionado bem acima, um orbe vindo do Sol. E aqui, ó, nós temos o firmamento. Olha como não existe mágica, não existe o estalar do dedo, isso é ficção. Pela simples presença. E nós temos, digamos, a luminosidade dos planetas estrelas. Então, a luminosidade era como se esse orbe branco, que não tem luz própria como o Sol, é apenas um planeta branco, parasse como um refletor, como um parasol, ele recebesse a luminosidade e posicionado para controlar esse período, dentro das mudanças que se eram feitas pelos alinhamentos dos corpos que haviam, e tinham mais a Lua, e mais outra Lua, já teve época que teve mais de uma Lua. Mas as outras não eram como a Lua que nós temos, o projetor, eram luas de compensação de frequência. E simplesmente, na 3D, eu disse para vocês que vocês percebem o firmamento como um campo de quê mesmo? Um campo de cristal, como um vidro. A sua percepção, eu disse nessa série, você percebe o quê? Você percebe o firmamento como um vidro, assim, ó. Um vidro assim, ó. Certo? Então, eu tenho aqui uma luminosidade padrão. Mas se, por exemplo, você está com seu celular? Tô.
Me empresta ele com a lanterna. Isso aqui é só chacoalhar. Aqui, deixa eu fazer para você. Não precisa nem de abrir ele, assim, ó. Acho que é assim, iluminou? Sim, eu tenho aqui uma luminosidade. Mas se eu chegar aqui um ponto de luz maior, desligar a luz para entender melhor. Eu vou deixar só a lumináriazinha aqui. Imagina que chega um orbe de luz aqui. Vocês estão vendo aí embaixo. E aí ele vem e estende aqui. O que que ele faz? Ele vai amplificar a luz. Ele amplifica a luz. Mas é ele? Não. Porque, na verdade, ele vai posicionar a luz que reflete nele e ele vai... Deixa eu ver, acho que não está pegando direito para eles. Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui está a luminosidade. Ele vem, ele amplifica a luz, fazendo com que a luz, ela crie aqui no cristal, no campo, como uma luz própria. Mas embaixo, ele está o quê? Ele está aumentando consideravelmente o seu brilho abaixo. Quando tira, ó, aí ele chega, ó, presta atenção, olha a folha embaixo, ó. Então pode ligar, Bia. Pela simples existência desses corpos, ou deste grande corpo celeste e outros, fazia como que a luz emanada pelas estrelas refletisse e criasse aqui no firmamento como um corpo vítrico, cristal, ele se acendesse ou refletisse luz. Então, não tinha como ter a noite, porque o próprio firmamento, ele se tornava como uma lanterna. Isso intrigava os povos antigos, que viam aquele corpo celeste quase que encostando no firmamento. Vocês perceberam que no passado, o homem pós-queda, ele sempre vem descendo e caindo a sua genética. A energia do meu celular acabou, meus amigos. Eu tive que pôr aqui para carregar o celular, apagou, nem vi. De repente sumiu tudo. Mas, no passado, o homem, ele era, digamos, tinha mais tecnologias, ele era mais desenvolvido, ele tinha uma longevidade, ele tinha condições que o homem atual ele não possui. O homem atual ele está bem longe disso, em conhecimento e em tecnologia. Ele está muito além, tá? Do que se é propagado, como eu mostrei naquele vídeo em que aqui tudo é manipulado. Mas o homem passado, ele era mais forte, inteligente, tecnológico, e a sua engenharia infinitamente hiper mega superior à engenharia arcaica que se diz hoje ser moderna. Então eles percebiam um determinado orbe que eles percebiam a sua frequência, porque o homem no passado ele era mais mediúnico. Ele era muito mais mediúnico e sensitivo. Então eles percebiam a frequência vindo daquele corpo, daquele orbe, aquele corpo celeste. E aí o que acontecia? Isso despertava neles grande interesse, de uma certa maneira, de interagir com os habitantes dessa esfera, esse orbe cósmico. E ao contrário do que a história mente que o sistema manipulador
mente para vocês, eles tinham tecnologia extremamente avançada, só não tinham para sair da Terra. Então eles construíram uma torre ou, digamos, um observatório, acredite, na qual tinha a capacidade de se aproximar em sua intenção e tentar interagir, como vocês veem aquele vídeo do balão do Felix Baumgartner encostando no firmamento, no vidro, ou alguns foguetes aí encostando. Vocês percebem que eles queriam se aproximar ou tentar ousadamente manter contato com esse orbe e seus habitantes. E eles tinham engenharia para construir uma engenhosidade que pudesse levá-los a um contato direto com os deuses do Sol, aonde, pela sua ousadia, uma interferência se fez, porque o homem ele era capaz de coisas que contrariavam toda uma cadência, uma regência de leis. E aí o que eles fazem? Eles dão mais uma modificada no que chamamos no DNA do homem, diminuindo a sua capacidade para que o homem ele possa reduzir a sua capacidade de tentar dominar ou afrontar corpos celestes como seres que poderiam vir aqui trazer alguma mensagem. Então, havia-se tecnologia para, de uma certa maneira, desintegrar tudo isso daqui e punir o homem, fazendo-o em uma grande subdivisão, enfraquecendo-o. Isso pode ter acontecido também, tá? Em todos os blocos temporais, porque nós não temos conhecimentos do que aconteceram, mas tudo isso pode ter acontecido porque sempre corpos celestes estavam interagindo nos blocos temporais. Tudo isso que eu estou falando, não estou afirmando uma verdade absoluta. Eu estou trazendo a vocês um entendimento da complexidade de todas as coisas que acontecem, para você entender que a organização dos deuses, a organização dos seres cósmicos é algo infinitamente superior, e que quando alguém lhe disser que há 5.000 anos atrás teve Adão e Eva, que teve Jardim do Éden, Caim, Abel, que teve a Torre de Babel, tudo isso não passa de uma grande bobagem. Informações fantasiosas, para enganar. Criadas por quem? Criadas por um novo tipo de humano punido que entraria para o que chamaríamos
do último semibloco temporal que arremete ao seu bloco atual. Ao seu bloco atual, na qual foi alguns orbes retirados pelo comando solar, né, que está sob as ordens do comando da galáxia, criando assim o que chamaríamos de ciclos de tempo de manhã, tarde e noite, né? Vamos pôr madrugada também, que é a noite, mas vamos madrugada. Já fiz 4 espaços aqui, vamos ocupar um. Bom, muitos cientistas, muitos arqueólogos já tiveram informações de todos esses acontecimentos, mas eles não conseguem interpretar. Então eles criam ideologias. E essas ideologias se passam pela análise e aprovação de sociedades secretas. Sociedades secretas. Então isso abre um entendimento que todos os blocos temporais tiveram divisões, como o bloco que você está, e nunca foram um só padrão, mas múltiplos padrões, tá? Padrões. Então, aqui nós temos, para vocês entenderem, que o seu bloco temporal, que você vê o satélite, a Lua, ainda permanecendo, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui a Lua. E ela continua. E você continua com a percepção do Sol. Algumas solicitações, pedidos podem ser feitos ao Sol ou às civilizações do Sol, e eles podem atender conforme for a necessidade do complexo de múltiplos mundos. É por isso que, no passado, informações perdidas que foram se adaptando, foram sendo manipuladas, mas muitas delas levam a uma adoração ao Sol, ao Deus Sol. Porque, por um período muito grande, essas civilizações adoravam o orbe que eles sabiam que tinha a glória ou a vibração, porque eles eram mais mediúnicos e sensitivos, e eles sabiam que esse orbe estava ligado ao Sol. Então, por isso que existe a adoração ao Sol em praticamente, no que se é permitido, todas as civilizações passadas, digamos, no nosso bloco temporal. Essas civilizações, assim como esse bloco em específico, que deixou de existir, ele passou na linha temporal, ele foi rearranjado. Então, isso ficou para trás e nós vivemos uma nova configuração, porque se falava que no passado o Deus Sol reinava durante
todos os ciclos, todo o dia, todas as horas, porque não é necessariamente o Sol, a estrela que está na regência, mas são os corpos celestes do Sol que viam para... É como se fosse a nave dos habitantes do Sol que vinham fazer adequação ou manutenção no que se diz respeito ao sistema solar, já que ele é a autoridade maior. Então vocês percebem que muitas civilizações passadas cultuavam o Sol, porque por causa deste grande orbe que permaneceu por um vasto período. Aqui é o firmamento, regendo, isso aqui é o orbe do Sol. Orbe do Sol, que não possuía luz própria. Não luz própria. O Sol, ele é branco, tá? O Sol, ele é branco, porque a luz branca, ela significa neutralidade, tá? Neutralidade. A cor branca, o facho branco significa neutralidade, neutro. Então ela não toma para si qualquer vibração distinta, regência, lei ou ordem. Ela se mantém em neutralidade. Ela trabalha com todas as ondas de frequências, todas as ondas de frequência em igualdade. Ela não deixa prevalecer nenhuma frequência, digamos, em particular. Todas são trabalhadas com a mesma estabilidade, tá? Essa é a força e a vibração da luz branca. Então esses orbes são brancos e o Sol ele é branco. As estrelas, como o Sol desse sistema solar, eles são brancos, porque trabalham na frequência da luz e da cor neutra, neutralidade. Então eles conseguem remanejar todas as frequências de forma, digamos, respeitosa, de forma que eu posso dizer para vocês harmoniosa. E no passado, por muito tempo, uma das naves dos habitantes do Sol permaneceu por longo tempo junto ao firmamento. E assim, as culturas e civilizações, o vendo, e ele modificava o padrão vibracional, o cultuavam como um deus ou uma divindade cósmica. E por isso, em praticamente quase todas, se não disser todas as civilizações passadas, pré a nossa civilização atual, cultuavam o Sol como o Deus Sol, mas era o orbe e a frequência emanada que vinha de seus habitantes. Espero que vocês tenham entendido que tudo que contam para vocês aqui na história
na arqueologia é mentira. A ciência, tudo mentira. São falácias que defendem um sistema manipulador de sociedades secretas, ocultas, que trabalham com a magia, com seres das dimensões ocultas. Dimensões ocultas. Pronto. Por isso que nós devemos buscar dentro de cada um de nós aonde reside a verdade. Aonde a verdade se encontra. A verdade, ela se encontra dentro de cada um de vocês. Mas o sistema, ele fez algo para atrapalhar, para sabotar vocês. Mas tem como encontrar a verdade dentro de cada um de vocês. Gratidão. Esse é o nosso penúltimo vídeo. O próximo já é o vídeo final, minhas considerações finais e a minha entrega da série O Selamento dela. Tá bom? Um forte abraço. Compartilha se você sentir em seu coração. Deixa sempre o seu joinha no vídeo. Pare, pense, reflita e analise. E sempre entenda. A verdade, ela não está no externo, ao seu redor. Ela está dentro de você. Mas para acessá-la, existem regras. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.